Olá, amigos! Vocês estão no canal Livros da Tuca. Eu sou a Virgínia, este é o Bernardo. Como vocês sabem, ele está gostando de aparecer nos vídeos agora, né, filho? Nós estamos aqui para fazer a resenha de Torto Arado, de Itamar Vieira Júnior, o nosso livro do mês de maio do nosso grupo Nossa Língua Portuguesa, tá bom? Aguardem aí! Ai, gente, que livro, né? Arrebatador. Nossa, tem mesmo, ele ganhou muitos prêmios, tem mesmo que ganhar ainda mais, porque eu me senti assim, não sei se vocês se sentiram, dentro do livro, queria saber o que ia acontecer, não queria parar de ler, e por vezes eu custava acreditar que a história se passa no Brasil, porque me parecia às vezes que a gente estava dentro de uma história que se passa na África, sei lá, em outro lugar distante. Não dá para acreditar que esse tipo de coisa tão real, né, realmente aconteceu. A gente sabe, né? Acho que até hoje temos esses problemas. Bom, o livro, ele conta a história de duas irmãs. As duas que estão aqui na capa, achei tão bonito. Até eu achava que era uma espada de São Jorge na mão de cada uma. Na verdade, eu acho que ele quis dizer que sim, que é uma espada de São Jorge, mas não é bem isso o que quer mostrar, né? O que aconteceu. Na verdade, isso aqui é a faca, né? O primeiro capítulo te deixa assim de queixo caído logo de cara, né? Elas são irmãs quase gêmeas, porque elas têm pouca diferença de idade uma da outra. Naquele tempo, o pessoal se assentava nas fazendas, eles trocavam o trabalho deles por moradia e por poder plantar ali uma pequena horta ou alguma coisa de subsistência, uma agricultura de subsistência para cada família. Só que é o seguinte, era uma época em que, claro, não havia mais escravos, mas aqueles que foram libertos, eles tinham dificuldade de arrumar emprego, então eles aceitavam esse tipo de trabalho quase escravo, porque eles ficavam ali presos, né, cada um na sua casinha de barro, eles faziam casinhas de barro, tinham filhos e ali ia crescendo e iam trabalhando na fazenda. Eu achei interessante porque coisa que acontecia com os personagens aqui, até bem pouco tempo eu ouvi falar que acontecia aqui no Brasil ainda. Eles eram obrigados, em vez de ter salário, ou até tendo salário, isso nos dias de hoje, eles são obrigados a consumir dentro de um armazém, dentro da própria fazenda, ou seja, eles estão sempre devendo, porque o dinheirinho deles é tão pouco que eles não conseguem pagar a dívida. Então é quase que como uma escravidão, né? E era mais ou menos o que acontecia com eles aqui. Então eles não tinham assim uma vida própria, mas de qualquer forma eles eram meio que felizes. As famílias eram felizes. Eles tinham aquela religião própria dele, aquela religião ligada a meu ver aqui Umbanda, Candomblé, eles chamavam de encantados. Os encantados são os espíritos protetores, né? Que, como direi, se apresentavam através dos médiuns, que eles davam outros nomes lá, mas era isso. E eles tinham essa confiança, acreditavam nisso. As próprias mulheres faziam os partos, havia sempre uma parteira, né, que se chamava, que fazia os partos de todas as mulheres da fazenda. E então vai contando essas histórias, sabe? Mas as personagens principais são Bibiana e Belonísia, as duas irmãs que você vê aqui na capa, que tinham pouca diferença de idade entre elas, e o quanto elas sofreram, pois nasceram já nessa condição, numa dessas fazendas. E enquanto os pais trabalhavam na roça, um belo dia, elas estão em casa com a avó,
que já não estava regulando muito da cabeça, que se chamava Donana, eles chamavam ela de Donana. E a avó deu uma saída para o quintal e elas foram mexer, duas crianças, né, tipo 6 e 5 anos, se eu não me engano, e acham uma faca, um facão imenso da avó, que estava enrolado lá no meio de umas roupas, uma arma, né, escondida, para o caso de uma necessidade, provavelmente. E elas, duas crianças pequenas, né, não entendiam, ficaram fascinadas. E a criança, normalmente, leva as coisas à boca. E é o que acontece. A mais velha, a Bibiana, leva à boca, mas a outra, no ímpeto de descobrir, achava que era um brinquedo, sei lá, puxou, e no que puxou, cortou um pouco a boca da irmã. Mas não percebeu, colocou na boca imediatamente. E colocou de uma maneira que ela acabou se ferindo gravemente. E aí a avó chega e chama os pais, é aquela confusão toda, vai para o hospital. Bom, para encurtar a história, a Belonísia perdeu a língua e não pôde mais falar. Olha que triste, gente, muito triste, né? Se ela tivesse feito, sabe, fonoaudiólogo, eu não sei, ou uma reconstrução, hoje em dia talvez houvesse uma maneira, mas para ela não teve. Então, elas foram crescendo e criaram uma comunicação entre as duas. Eu imagino que era linguagem de sinais ou até olhares em que as duas se entendiam muito bem. E aí você vai vendo durante o livro a vida das duas, como foi se mudando aos poucos. Elas foram crescendo naturalmente, né? E a adolescência, as duas acabaram se apaixonando pelo mesmo rapaz, que vinha a ser um primo, chamado Severo. E, enfim, a mais velha acaba fugindo com ele. Naquele tempo era assim, não havia casamento, né? Fugiu com ele da fazenda, porque eles não concordavam que os pais trabalhassem daquela forma, eles queriam buscar uma outra maneira de viver. E eles foram embora. E é claro que os que ficaram sofreram muito, né? Os pais, tanto de um lado como do outro. A Belonísia sofreu muito pela falta da irmã. E depois eles se comunicaram, falaram que a Bibiana já estava grávida, ia ter o primeiro filho deles e tal, que eles estavam bem, que ele estava trabalhando numa outra fazenda e que ela estava estudando, que o sonho dela era ser professora. Olha que lindo, gente. Que ela estava estudando. E que assim que pudessem eles voltariam. E foi passando os anos, nisso a Belonísia, também um cara que aparece lá na fazenda, acaba se interessando por ela, falou com o pai dela, e era assim, ele foi buscar ela, colocou ela no cavalo e levou também para morar com ele. A princípio ela achava que ia ser tudo bem, mas não foi tudo bem, ela acaba sofrendo na mão desse cara, mas não sofrendo a ponto como uma vizinha dela sofria, que apanhava do marido. Não, ela não chegou a esse ponto, mas ela era muito humilhada por ele, pelo fato de ser muda, sabe? Ele falava coisas que não devia para ela, enfim. E o tempo vai passando, né? Ela não tem filhos, a Belonísia, e ele acaba morrendo, o marido dela. Ela fica viúva. E aí ela começa realmente a tomar conta da casa, a plantar de tudo. Ela trabalha como um homem, sabe? Ela tem muita força. E os anos foram passando. Você vê a história dessa família e de outras, porque você vai vendo outras histórias paralelas, né? É muito interessante, gente. Isso se passa no interior do Brasil, né? No Nordeste, na Bahia, eu acredito. Eu queria só fazer um detalhe, que aqui, fio de corte, são três grandes capítulos, digamos, são capítulos que têm subcapítulos. Fio de corte, a narradora é a Bibiana, a irmã mais velha. Aí depois você tem o capítulo Torto Arado, a narradora é a Belonísia, mesmo sendo muda. Compreendem? É ela contando muitas coisas, né? Conforme foi acontecendo. Por que ela fala torto arado? Eu fiquei pensando, por que o nome?
é porque é como se a vida deles fosse torta, digamos assim. Não deveria ser assim. Eu acredito que é isso. Não sei se vocês entenderam como eu. E por último, esqueci, perdi a página. Por último, Rio de Sangue. Quem conta essa parte é uma encantada, que eles falavam, ou seja, é um espírito. Eu achei isso o máximo. Rio de Sangue. Quem conta é o espírito como é que ela se chamava? De Santa Rita Pescadeira, que era assim que eles a conheciam. E o que o espírito sentiu por ver que eles chamavam de cavalo, né? O cavalo era o ser humano que recebia, né? Ela como espírito. Então, aqui que se chama, era a Dona Miúda que fazia isso. Ela morre e ela não tem mais em quem incorporar. E aí o que ela via, sabe, na vida deles, os comentários que ela faz, é sensacional, é muito. Eu nunca tinha visto isso, gente, assim, num livro. Eu achei bem interessante. Claro, já li muitos livros espíritas, esse livro não é um livro espírita, mas uma das partes, olha só. Sou uma velha encantada, muito antiga, que acompanhou esse povo desde sua chegada de Minas, do Recôncavo, da África. Talvez tenham esquecido Santa Rita Pescadeira, mas a minha memória não permite esquecer o que sofri com muita gente, fugindo de disputas de terra, da violência de homens armados, da seca. A luta era desigual e o preço foi carregar a derrota dos sonhos, muitas vezes. 2 semanas antes da morte de Severo, Salomão e Estela deixaram a casa da fazenda. Partiram para uma viagem, era o que se dizia. Mas o desejo do povo, depois do enterro, foi queimar a casa de madeira e vidro. Queriam vê-la reduzida a cinzas, moída feito poeira, consumida pelas chamas. Sentiam vontade de destruir tudo o que lhes foi negado. Então, isso aqui já é bem adiantado lá na frente do livro. Mostra o que, como foi se criando a raiva, né? O ressentimento com relação aos patrões por não darem a assistência que deveria ser dado, por não tratá-los como gente, né? De verdade. Isso porque já era uma época lá para frente, depois que as coisas já tinham melhorado um pouco, tá? Tinha até luz elétrica nessa época. Lá atrás, no começo do livro, nem banheiro eles tinham, tá? Pra vocês terem uma ideia. Então, essas coisas todas existiam. E é por isso que esse livro é tão premiado, para nos mostrar em detalhes coisas que a gente vê nos livros de história do Brasil, mas assim, passa bem, né? Bem nas cercanias só, não explica os detalhes, aqui sim. É isso. Esse é o livro que a gente leu no nosso grupo de leitura, Nossa Língua Portuguesa, aqui no canal Livros da Tuca. Espero que vocês tenham gostado, que tenham aproveitado a leitura como eu aproveitei. Um beijo a todos e vejo vocês na live, hein? Tchau!